Você já percebeu que, por mais que tente mudar seus relacionamentos, acaba voltando para o mesmo lugar? A mesma sensação de vazio, o mesmo medo de ser deixado, a mesma necessidade de ser escolhido. Talvez você ache que está escolhendo errado, amando demais, se entregando para quem não deveria. Mas e se o problema não for a escolha, e sim, quem dentro de você está escolhendo? Talvez não seja você. Talvez seja a parte que você mais esconde. Aquela que aprendeu a calar ainda criança. Carl Jung chamou essa parte de sombra. Dentro dela mora o que foi reprimido. Negado, esquecido, mas ainda vivo. E entre todos os fragmentos da sombra, há um que pulsa com mais força, a sombra sexual. Aquela que carrega o desejo interditado, a vergonha ancestral, o impulso que nunca teve espaço. A sombra sexual não é só sobre sexo, é sobre energia vital. É sobre tudo que foi silenciado em nome do afeto. É sobre o desejo que foi ensinado a se esconder para que o amor pudesse acontecer. Mas esse desejo não desapareceu, ele apenas se deslocou. E o que não foi vivido retorna. Retorna como carência, como apego, como idealização do outro, como essa angústia que você sente, mas não sabe explicar. Freud chamava isso de recalque, o desejo reprimido que se manifesta de forma disfarçada, às vezes como raiva contida, às vezes como sedução ansiosa, às vezes como entrega que espera ser salva. E você acha que está escolhendo o amor, mas está sendo movido por uma força mais antiga, mais oculta, uma força que você não reconhece como sua, mas que habita em você como uma voz silenciosa. Essa voz não quer destruir seus vínculos, ela quer ser ouvida, ela quer sair do porão onde foi trancada. Mas quanto mais você tenta purificar seus sentimentos, mais ela contamina. Quanto mais tenta reprimir o desejo, mais ele se infiltra. A sombra sexual não some, ela se transforma. E quando não encontra espaço no consciente, ela se manifesta nos bastidores dos seus afetos. Ela é como uma serpente escondida sob o altar. Enquanto você tenta manter tudo limpo, sagrado, elevado, ela se enrosca em cada vínculo. E o amor, que poderia ser liberdade, vira obsessão, vira dependência, vira repetição. Essa é a raiz invisível da sua dor afetiva. Não é o outro, não é o fracasso amoroso. É a parte de você que ainda não foi integrada e que segue sabotando seus vínculos em silêncio, até que você tenha coragem de olhá-la com verdade. O desejo não assumido que se manifesta como obsessão emocional. Nem sempre é fácil perceber quando o que sentimos não é amor, é urgência. É como se houvesse algo dentro de você que precisa de mais, que se apega rápido, que se entrega sem freio, que transforma qualquer sinal de atenção em promessa de salvação. Mas o que se move aí não é só afeto, é desejo não reconhecido, é energia reprimida. É uma fome antiga por validação, travestida de paixão. Esse desejo nasceu muito antes das suas relações. Ele é a voz abafada da infância, o impulso que foi silenciado quando você aprendeu que querer demais era errado, que sentir demais era fraqueza, que ser intenso era perigoso. E então você se tornou um bom menino, contido, educado, agradador. Mas o corpo não esqueceu. O inconsciente não apagou. Ele apenas esperou a chance de voltar. E ele volta, mas não como desejo saudável. Ele volta como dependência afetiva, como a necessidade de ser amado a qualquer custo, como a fantasia de encontrar alguém que preencha aquilo que foi amputado em você. E é aí que nasce a idealização. Você não vê a mulher real, você vê nela o arquétipo que foi negado em si mesmo. O feminino que você não soube integrar, agora projetado como salvação. O resultado é um amor sem presença, um vínculo onde você se anula para manter o outro por perto, onde a paixão vira controle disfarçado, onde o afeto é usado como ferramenta para não ser deixado. E isso não é amar, é sobreviver, é transformar o relacionamento num campo de reafirmação do próprio vazio. Você não quer apenas ser amado, quer ser validado, quer provar que é digno, que é suficiente. Mas esse desejo, quando não é reconhecido, contamina.
Ele transforma vínculos em espelhos da própria carência, e você passa a amar não o outro, mas a possibilidade de se sentir inteiro por meio dele. Enquanto esse desejo seguir não nomeado, ele seguirá comandando, com voz doce, mas tirânica, com aparência de amor, mas essência de falta. Você só vai se libertar disso quando parar de pedir que o outro te complete e começar a escutar o que dentro de você ainda grita por presença. Cuidado com a romantização do sofrimento como substituto do prazer real. Existe um vício sutil que poucos percebem. O vício em sofrer. Você começa a associar dor à profundidade, a acreditar que quanto mais intenso for o sofrimento, mais verdadeiro é o amor. E sem perceber, transforma o prazer em algo suspeito, algo raso, algo que não é digno de ser vivido com leveza. Mas isso não é maturidade emocional. Isso é defesa, é o reflexo de um sistema interno que aprendeu a se proteger negando o prazer. Muitos homens, especialmente os que estão em busca de espiritualidade ou consciência, acabam caindo nesse engano. Associam o desejo à fraqueza, à ilusão, ao ego, e criam uma divisão tóxica entre o que é elevado e o que é carnal, entre o que pode ser sentido com orgulho e o que deve ser controlado. E nessa cisão, o prazer é silenciado, o corpo é punido, a pulsão é vista como obstáculo, mas não há espiritualidade sem corpo, não há presença sem prazer, e não há inteireza onde há negação. Quando o prazer é excluído, o sofrimento ocupa esse espaço, como uma forma de manter viva alguma intensidade, algum movimento, alguma energia que ainda pulsa. Mas essa substituição tem um custo, porque o prazer é expansivo e o sofrimento, quando não é compreendido, contrai. Aos poucos, você começa a viver em escassez vibracional. Tudo é pouco, tudo exige esforço, tudo pesa. E mesmo quando o amor aparece, você o interpreta como mais uma provação, como mais um teste da sua resistência. Você se convence de que essa dor é o preço por sentir tanto, mas não é. É só o efeito de um sistema que aprendeu a vibrar culpa toda vez que sente prazer. Essa culpa não é sua. Ela foi aprendida, herdada, internalizada, mas pode ser dissolvida. A partir do momento em que você reconhece que o prazer também é sagrado, que o desejo não precisa ser exilado para que o amor floresça, que o corpo não é um obstáculo, mas um instrumento da alma. Romantizar o sofrimento é uma forma de sobreviver à falta de prazer. Mas viver é mais do que sobreviver. É permitir que o amor seja leve, mesmo sendo profundo. É permitir que o toque seja inteiro, mesmo sem promessa. É permitir que o prazer seja puro, mesmo sem justificativa. Quando isso acontece, o sofrimento deixa de ser vício, e o amor, enfim, deixa de ser punição. O erro invisível de tentar dominar o próprio desejo com racionalização. Existe uma armadilha sutil disfarçada de virtude. É quando o homem acredita que está evoluindo porque conseguiu dominar seus impulsos. Ele se sente forte por não ceder, superior por conter o que sente. Mas o que ele não vê é que essa força aparente, muitas vezes, é só medo mascarado de controle. Não é evolução. É repressão vestida de disciplina. E o desejo reprimido não desaparece. Ele muda de rota. Jung chamava isso de inflação do ego moral. Um falso crescimento onde o homem acredita ter superado o desejo, mas apenas o empurrou para o inconsciente. E no inconsciente, ele fermenta, ele distorce, ele contamina, porque aquilo que não é escutado não desaparece, se infiltra. Começa a agir em silêncio, nos bastidores das escolhas, dos vínculos, das emoções. A neurociência confirma o que Jung já intuía. O esforço excessivo para evitar certos pensamentos e impulsos ativa paradoxalmente os mesmos circuitos que alimentam o desejo. O homem que tenta evitar o prazer acaba ativando rotas distorcidas de satisfação, compulsões, fantasias, obsessões. Ele não está no controle, ele está apenas desviando a energia. E esse desvio cobra um preço alto, em lucidez, em presença, em verdade. O problema não é querer, o problema
é não saber o que fazer com o que se quer. E quando o desejo é tratado como inimigo, ele se transforma em sabotador. Ele aparece em momentos errados, com pessoas erradas, em situações que repetem a dor. Não porque o desejo seja destrutivo, mas porque foi empurrado para o escuro, e no escuro, até o que é puro se torna ameaça. O ego gosta de controle. Ele se sente seguro ao acreditar que está vencendo as partes mais instintivas, mas o inconsciente não responde à força. Ele responde à escuta. O desejo precisa de espaço, não de censura. Ele precisa ser nomeado, compreendido, integrado, não punido, porque só o que é integrado pode ser transformado. Dominar o desejo pela razão é como tentar silenciar uma música alta com argumentos. O som continua lá. Só você finge que não escuta. E quanto mais você finge, mais alto ele toca. Até o momento em que você se rende e percebe que a verdadeira força não está em calar o desejo, está em transformá-lo em direção, em potência, em consciência viva. Uma técnica prática para transformar desejo reprimido em força criativa. Transformar não é eliminar, é transmutar, é deixar que algo mude de forma sem perder sua essência. O desejo, quando reprimido, se transforma em vício, em angústia, em sabotagem. Mas, quando ele é olhado com clareza e acolhido com presença, ele se transforma em força, em expressão, em direção criativa. E esse é o ponto de virada. Deixar de lutar contra o desejo e começar a caminhar com ele. A primeira chave é simples, mas profunda. Nomear. Dar forma ao que antes era só impulso confuso. E para isso você precisa escrever, sem filtro, sem censura, sem medo do que pode aparecer. Colocar no papel os pensamentos que você esconde até de si mesmo, porque o que você não ousa dizer te controla. E o que é dito com coragem começa a perder o peso da culpa. Esse ato de escrever é mais do que desabafo, é ritual, é prática de lucidez. Cada palavra escrita é um passo rumo à libertação da vergonha vibracional. A vergonha que adoece o corpo, que sabota o afeto, que contamina até mesmo o silêncio. Quando você escreve o que nunca foi dito, algo dentro de você se reorganiza. A energia parada começa a circular. O veneno começa a virar remédio. E depois de nomear, vem a segunda chave. Visualizar, sentar em silêncio, respirar com o corpo inteiro e imaginar essa energia antes trancada, subindo. Sobe pela espinha como uma serpente de luz, como uma memória que volta à origem para ser reintegrada. Esse não é um exercício místico, é simbólico. É a linguagem da alma dizendo, eu não fujo mais de mim. Essa força que você chama de desejo é sua alma tentando tocar o mundo. Quando ela não tem canal, ela explode. Quando tem espaço, ela cria. Cria presença, cria expressão, cria clareza. Você deixa de correr atrás de prazer compulsivo e começa a gerar prazer consciente. Deixa de buscar amor como necessidade e passa a se oferecer como presença inteira. Essa técnica não é sobre controle, é sobre conversão, é sobre transformar o que te arrastava no que agora te impulsiona, não para fora, mas para dentro, para o centro da sua própria força vital. Desejo não precisa ser combatido, ele precisa ser escutado. Quando isso acontece, ele para de gritar e começa a guiar. O cavalo negro da alma que você tenta amarrar acaba cavalgando sua psique. Platão descreveu a alma como uma carruagem conduzida por 2 cavalos. Um branco, que representa a razão, o controle, a ordem, e um negro, que representa o desejo, o impulso, o instinto. O cavalo branco puxa para o alto, o negro para o chão. O homem é o condutor, aquele que tenta manter o equilíbrio entre essas forças. Mas quando ele escolhe ser apenas o cavalo branco, quando renega o desejo e tenta amarrá-lo, o cavalo negro se revolta. Ele não desaparece, ele se solta, e quando se solta, ele não corre, ele arrasta. Jung levou essa metáfora ainda mais longe. Ele entendeu que o desejo não reprimido se torna sombra, e essa sombra, quando ignorada, começa a conduzir a vida por caminhos tortuosos. Você acredita que está no controle,
acha que suas escolhas são conscientes. Mas o cavalo negro, aquele que você amarrou, já está cavalgando sua psique. Ele é o responsável pelos padrões repetidos, pelas relações que começam com intensidade e terminam com esvaziamento, pela escolha inconsciente de vínculos que reforçam sua dor. Você diz que quer ser amado, mas escolhe sempre alguém que não está disponível. Você diz que quer liberdade, mas se prende à rejeição como se fosse destino. Você diz que está pronto, mas ainda repete a história que mais te fere. Isso não é falta de amor, é excesso de sombra, é desejo não escutado, é pulsão ignorada querendo ser reconhecida. Houve um homem assim. Ele dizia querer paz, mas vivia em guerra. Dizia querer afeto, mas se atraía apenas por quem não sabia amar. Ele se via como vítima, até que parou. Parou de culpar os outros, parou de romantizar o sofrimento, parou de repetir. E nesse silêncio que finalmente chegou, ele escutou. Escutou sua sombra, escutou seu desejo, escutou o cavalo negro. Ele não o destruiu. Ele o montou. E quando fez isso, descobriu que o mesmo impulso que o levava ao abismo podia também conduzi-lo para casa. Porque o cavalo negro não é inimigo. Ele é força vital. Quando guiado com lucidez, ele leva longe. Quando renegado, ele leva de volta para o ciclo que você já jurou tantas vezes não repetir. Integrar ou repetir. O destino da sombra sexual. Carl Jung disse que tudo o que não é integrado retorna como destino. E no caso da sombra sexual, esse destino costuma ser silenciosamente devastador. Relacionamentos que começam intensos, mas terminam vazios, conexões que parecem promissoras, mas se tornam prisões emocionais. Amores que mais doem do que curam, vidas afetivas marcadas pela repetição do mesmo enredo, ser ignorado, ser rejeitado, ser abandonado. Sempre pelo mesmo tipo de pessoa, sempre com a mesma ferida. Não é azar, não é fraqueza, é o inconsciente pedindo para ser visto. É a sombra sexual atuando por trás da sua busca por amor. Você acha que está escolhendo, mas está apenas revivendo, reencenando um trauma que quer, acima de tudo, ser compreendido. E enquanto esse fragmento de sombra for ignorado, o destino continuará repetindo sua lição. Nietzsche, com sua brutal lucidez, escreveu: você deve carregar o seu caos interior como uma estrela dançante. Isso não é romantizar a dor, é reconhecer que o caos, o desejo, a contradição, a pulsão pode ser potência, pode ser criação, pode ser caminho, mas só quando é carregado com consciência, com presença, com reverência à própria verdade. O homem que não confronta sua sombra sexual continuará escravo dela, mesmo que se ache evoluído, mesmo que diga que superou, mesmo que viva disfarçado de equilíbrio, porque o inconsciente não respeita a aparência, ele responde à autenticidade, e a sombra só descansa quando é acolhida, quando é incluída, quando é reconhecida não como inimiga, mas como parte da jornada de individuação. O verdadeiro caminho espiritual não é o da repressão, é o da integração lúcida. Não se trata de negar o desejo, mas de transformar a forma como ele se move dentro de você, de sair da repetição cega e entrar na criação consciente, de parar de buscar no outro o que só pode ser encontrado no encontro com a própria sombra. E então, se algo em você ainda ressoa com essa jornada, deixe que essa pergunta ecoe mais um pouco. O que em você está tentando amar, mas só sabe possuir? Para você que assistiu até aqui, me ajude com um gesto simples, mas poderoso. Comente: minha sombra não me domina, ela me guia. Só quem chegou até o fim vai entender. Os fracos vão se confundir, mas você já não está mais aqui para se explicar aos fracos. Você está aqui para se reconstruir com lucidez.